Olá, boa noite, bem-vindos ao WW edição de domingo. Nessa edição vamos debater aí, afinal, o que é o Centrão, para onde vai o Centrão, para onde vai o Brasil com o Centrão, o governo Lula 3, e tentar entender um pouco mais sobre essa força política presente na vida política brasileira. Para nos ajudar a elucidar este fenômeno, nós convidamos hoje aqui 3 cientistas políticos. Vou começar apresentando-os pela Graziela Testa, que é professora, cientista política da Fundação Getúlio Vargas de Brasília. Muito bem-vinda, Graziela. Está conosco de maneira remota. Murilo Aragão, CEO da Arco Advice Pesquisas. Muito bem-vindo. E também o Rafael Cortes, sócio da Tendências Consultoria e também professor do IDP. Bom, Graziela, vou começar contigo. O que é o Centrão, afinal? Vamos tentar entender para depois a gente passar para os pormenores relacionados a esse fenômeno. Se te perguntarem, quando seus alunos te perguntam o que é o Centrão, o que você responde? A gente já começa pela mais difícil, né, Caio? Para já tirar do caminho. Não, tô brincando. Acho que antes dessa pergunta tem a anterior, né? Do Centrão existe? E é muito difícil a gente negar a existência de um grupo que tem um comportamento semelhante. Agora, dizer que esse grupo é consolidado e funciona como corpo é um pouquinho mais difícil de se justificar. Mas eu acho que para falar do Centrão, a gente tem que falar de quando ele surge, né, na Assembleia Nacional Constituinte, que tem 2 principais bandeiras. Naquele momento, a gente tem um Centrão muito ligado a pautas conservadoras, resistindo ao que chamava de forças de esquerda, que operavam nas comissões e, portanto, queriam empoderar mais o plenário na Assembleia Nacional Constituinte, e conseguem, mudando, inclusive, as regras de funcionamento. E tinham também essa ideia de combater o que eles chamavam de tirania dos líderes, né? E isso eu penso que se mantém hoje no que a gente chama de Centrão. E eu colocaria como um ponto a mais desse Centrão atual, né, desse Centrão 2.0, o fisiologismo. Então, talvez a principal característica desses parlamentares, que a gente poderia chamar de membros do Centrão, é que eles têm pouco apego ideológico e têm um posicionamento muito localista, de levar recursos e de levar a tudo aquilo que seria de mais positivo para os seus redutos eleitorais, e buscam construir a sua carreira política com essa característica. Então, a gente tem algumas pesquisas hoje que mostram que os membros desses partidos que a gente pode identificar como Centrão têm um comportamento menos partidário, quer dizer, eles mudam mais de partido antes de assumir pela primeira vez um cargo eleito. Eles têm um comportamento menos associativo, eles são menos membros de entidades da sociedade civil e eles ocupam menos posições de liderança. Então, talvez a gente tenha também uma relação forte entre o Centrão e o que por muito tempo se chamou de baixo clero, que agora é um termo que acho que está em desuso. Mas eu acho que eu definiria assim o Centrão, né? Parlamentares com comportamento localista e pouco apego ideológico e programático em relação a políticas públicas específicas. Murilo, é por aí? Olha, eu acho que eu concordo em grande parte com o que a Graziela disse, e acrescentando que eu assisti a Constituinte, diferente da Graziela, que é muito jovem. Eu estava lá, eu vi o Centrão se organizando, Luiz Eduardo Magalhães, Guilherme Afif. Agora, a gênese do Centrão é ideológica. E essa gênese, ela prossegue quando o Centrão aprova uma série de reformas, desde o governo Temer até o governo Bolsonaro. Quer dizer, então, a gente não pode simplesmente descolocar ou deslocar o Centrão de posturas ideológicas, porque o Centrão foi que assegurou a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, a lei de responsabilidade fiscal lá atrás, o teto de gasto, regra de ouro, enfim. Então, há uma visão do Centrão que, ao lado dessa questão localista, porque, no fundo, como dizia Tip O'Neill, toda a política é local e o Brasil é uma federação. Então, o Piauí é muito distante de São Paulo, politicamente são universos diferentes, e quem é eleito pelo Piauí pensa no Piauí e se associa a Brasília de acordo com os seus interesses locais.
Então, eu acho que ao lado desse localismo, que é uma característica da política brasileira, a política brasileira não conseguiu construir partidos nacionais. O único partido nacional que existe é o PT, porque foi criado em cima da matriz sindical, ou seja, ao lado de cada sindicato nascia um diretório do PT em todo o país. Enfim, então isso facilitou o caráter nacional do PT. Mas os outros partidos sofrem com essa questão. Por isso que o Centrão é um aglomerado de partidos que tem um eixo comum, que é um certo conservadorismo social, um certo liberalismo econômico, um fisiologismo, um clientelismo para sobreviver politicamente, para assegurar a sua perpetuação. Enfim, esse é o Centrão. Ô, Rafael, tanto pelo que eles colocam, dá para a gente tentar entender o Centrão, tanto pelos aspectos, vamos dizer, paroquiais, tanto pelos aspectos macro, né? De fato, conduziram aí a todas as grandes votações que o Brasil viveu nos últimos 10, 20, 30 anos até, teve o dedo do Centrão, para o bem e para o mal. Dá para entendê-los como essa é a engenharia do Centrão? De certa maneira, conduz o país para algum rumo, sem entrar no juízo de valor positivo, por vezes questionável, e ao mesmo tempo em que consegue, a partir da proximidade com o poder, principalmente o poder executivo, consegue drenar as suas bases eleitorais e se retroalimentar para se manter no poder. É meio que por aí? Acho que sim, até o seu ponto, Caio, me remeteu ao comentário que eu estava pensando em fazer para continuar o nosso diálogo aqui. Acho que tem uma característica dos partidos, eu vou dar um pouco uma lógica partidária, que a gente chama, convencionalmente chamar de centrão. Acho que a característica deles, do ponto de vista do funcionamento ou do papel que eles têm nesse sistema que você está tratando, é de ficar orbitando em torno de forças que efetivamente competem pela presidência. Eu acho que a gente entende alguma coisa da dinâmica político-partidária se a gente pensar que tem dois partidos em geral que costumam ser competitivos no plano presidencial. Esses partidos e suas respectivas lideranças, eles têm menos graus de liberdade para ir e vir do ponto de vista de votação, porque eles não são responsabilizados, né? Não consigo, eu, eleitor de São Paulo, não consigo responsabilizar um comportamento eleitoral, por exemplo, do presidente da Câmara, Arthur Lira, que, pelo menos até aqui, disputa eleições em Alagoas. Então, o eleitor que esteja ou elogiando ou criticando não consegue manifestar. Então, isso dá um grau de liberdade maior para esses parlamentares e esses partidos que a gente convencionou a chamar de centrão. Acho que esse é um ponto importante. Eu acho que vale a pena ressaltar também que não se trata, pelo menos na minha visão, de uma questão de esses partidos serem mais ou menos fisiológicos do que outros. Eu acho que não é um problema desse sentido. Acho que é uma restrição política, de fato. Eles têm outros caminhos para sobreviver politicamente. E aí a outra característica para a gente pensar como é que a gente ajuda a entender essa estrutura. Então, eles são partidos que orbitam em torno de que, ou do PT, que foi a esquerda que é competitiva, do PSDB até 2014, depois o que a gente chama de bolsonarismo, mas esse centrão, ele tem outro atributo. Ele é o que dá o tom do Congresso. A maioria brasileira representada politicamente é esse centrão, então a relação é uma relação diferente quando é um governo de esquerda do que quando é um governo de direita. Acho que por isso que o Murilo fez referência à votação de reformas, porque ali havia uma convergência. Então, acho que esse também é um ponto importante para a gente pensar. Você quer... Não, acho que é perfeito a argumentação. Não, eu tinha... É interessante que estava nessa linha esse tema até no meu roteiro. Se o Centrão, ele representa, viu, professora, o pensamento médio do brasileiro, né? E aí a gente entra num debate se o Congresso representa o pensamento médio do brasileiro, do eleitor brasileiro que os colocou lá, ou se o Centrão representa o pensamento médio da elite brasileira, né? No sentido de que é uma elite empresarial, branca, conservadora. Você nota essa diferença? Dá para dizer que o Centrão é o Brasil ou o Centrão é mais parecido com a elite brasileira? Ele é tão problemático quanto pode ser a representação política.
que envolve todo isso que a gente chama de princípio da distinção, que é esse dilema que, quando a gente escolhe representantes políticos, eles não são mais parte daquele grupo que eles ocupavam antes de serem representantes. Agora eles são representantes, eles são distintos e agem como representantes e, portanto, são membros da elite. Agora, certamente, a gente vê no Centrão um histórico de uma elite também, sobretudo uma elite agrária, né? Então, acho que é um ponto que vale a gente ressaltar aqui também, que desde a Constituinte, e o Murilo ressaltou muito bem essa questão ideológica que vem com o Centrão desde a Constituinte, desde lá tinha um posicionamento muito tentando conter todas aquelas iniciativas progressistas, sobretudo do ponto de vista agrário e em relações trabalhistas. Então, a gente pode enxergar nesses dois pontos, nessas duas categorias, algo que está presente neles e que não necessariamente está presente na população, como você já observou. Agora, por outro lado, a gente volta para a questão do localismo e para esse comportamento de trazer recursos para a sua localidade, né? E para essas campanhas que giram em torno de emendas parlamentares executadas e dos bens que são trazidos. E isso não representa necessariamente um pensamento que está sendo reproduzido daquela sociedade, mas uma campanha do parlamentar, que eu brinco que é o parlamentar despachante, né? Que ele vem a Brasília pegar o recurso e levar para sua região. Não estou falando que os parlamentares do Centrão são desse jeito, todos eles. Estou falando que é assim que muitas campanhas políticas se constituem, muita gente vota com essas bases, porque de fato existe um impacto relevante na vida das pessoas, né? As pessoas votam não porque elas são... o princípio da democracia é que a pessoa é a melhor juíza da própria causa, né? Então, certamente algo foi feito de bom para aquela pessoa votar novamente ou votar naquele parlamentar ou naquela parlamentar. Agora, não necessariamente isso passa por um critério ideológico, essa que é a grande questão, né? As campanhas tocam muito pouco nesse tema, mesmo a gente tendo um sistema proporcional. A orientação ideológica dos partidos políticos é pouco colocada quando a gente fala desses agentes. A gente tem outros agentes que têm orientação ideológica muito clara, tanto à esquerda quanto à direita, e fazem as campanhas nesse sentido. Agora, o Centrão, e é curioso como o próprio nome, ele não combina com o termo, né? Porque não são parlamentares de centro. A gente pode estar falando, no mínimo, de uma centro-direita até uma direita um pouco mais extremada, em alguns casos, né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem problema, sim, de refletir o que está no pensamento da população na representação política com os parlamentares desse grupo. Ô Murilo, entrando no governo Lula 3 agora, você acha que ele identificou a necessidade de uma aliança com eles? E como que você vê a relação que o governo Lula 3, presidente da República, tem tentado imprimir nessa relação? Caio, é o seguinte, o Centrão, primeiro até o nome Centrão, ele embute uma carga de preconceito muito grande, porque a imprensa não gostava do Centrão, né? A imprensa, em geral, é progressista, então ela olhava uma força conservadora dentro da Constituinte, então o Centrão, quando se trata do Centrão, embute-se ali uma série de conceitos e preconceitos em relação ao posicionamento. Eu discordo um pouco da Graziella em dizer que ele chega até a centro-esquerda também. Entendeu? Por quê? Porque a aliança ela é determinada pelo local. Então, em certo momento, o Flávio Dino se associou à família Sarney. Então, qual é ou seja, o Centrão aliado ao Flávio Dino. Então, aconteceu. O Ciro Nogueira, né, apoiou o PT. Você deve lembrar que na campanha que o Geraldo Alckmin foi candidato, o PP apoiava o Geraldo Alckmin, mas o presidente do partido no Piauí apoiava o PT. Então, essas questões, elas transcendem a questão da ideologia, elas se referem à sobrevivência política. Agora, a sua pergunta, eu fiz uma derivação, você fez uma observação. Não, eu queria ver como que o Lula enxerga essa equação para lhe garantir estabilidade. O Lula enxergou mais cedo que o Bolsonaro. O Bolsonaro demorou quase 2 anos para entender que ele precisava se aliar ao Centrão, vamos dizer assim. Que não é um Centrão. O Centrão são várias forças e que existe o Centrão governista, o Centrão independente e até o Centrão oposicionista.
O Lula entendeu que a sua base política, isso era... Nós conversamos aqui, você lembra disso? Que no início do ano a gente conversava e dizia que logo vai ter uma reforma ministerial. A gente conversou sobre isso em fevereiro, nós estamos chegando a agosto com a reforma ministerial, porque não dá para governar com as forças que o Lula tem a seu dispor no início do seu governo. Agora, o importante é dizer que esse casamento, ele é um casamento de conveniência e é um casamento onde hoje o Congresso é muito mais forte do que foi. Porque o próprio Centrão, desde 2015, vem organizando o crescimento do Legislativo como força de influência na governabilidade do país. E, nesse sentido, o Lula teve que se render a essas forças majoritárias, mas será um casamento complexo. Bom, eu preciso fazer um intervalo. O WW edição de domingo volta já já. Estamos de volta com o WW edição de domingo, com o tema o que é o Centrão afinal, para onde vai o Centrão, para onde vai o Brasil, tendo o Centrão como uma das principais, se não a principal, força política. Rafael Cortez, a gente estava debatendo aqui essa relação do governo Lula 3 com o Centrão. Na sua avaliação, tendo em vista que há uma leva de bons indicadores econômicos, que bons indicadores econômicos acabam funcionando como um combustível para o adesismo. Quem está aderindo a quem? É o governo Lula 3 que está aderindo ao Centrão? É o Centrão que está aderindo ao governo Lula 3? Olha, Caio, eu diria assim, a resposta mais confortável, que era um equilíbrio em que todo mundo ganha, para não decepcionar a audiência. Se eu tivesse que optar assim, para quem tem, digamos assim, uma responsabilidade maior em construir uma nova base aliada, uma base aliada um pouco mais maior, para ter algum jogo de cintura para enfrentar essa agenda que vem pela frente, eu diria que o governo Lula tem, digamos assim, um senso de urgência maior em relação às lideranças dos partidos aí que a gente está chamando de Centrão, acho que muito em função de uma percepção de que, de fato, o equilíbrio entre os poderes nesse momento no Brasil, ele deixou de ser aquela expressão do que a gente convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, expressão que vem desde lá no artigo do Abranches no final dos anos 80. Para trazer um pouco o que é governar sobre regime fragmentado. Então hoje a gente tem uma divisão muito maior, né? A gente tem um protagonismo mais claro das lideranças parlamentares. Eu sempre costumo usar a comparação entre quem era o presidente da Câmara no primeiro mandato do Lula, que era o então deputado João Paulo, que teve uma votação expressiva, mas em parte essa votação expressiva veio porque era um parceiro importante, era do PT, era um parceiro importante do governo Lula lá atrás. Quem é a liderança, a presidência da Câmara nesse mandato Lula 3 é o presidente Arthur Lira, que é um rival eleitoral e que, em boa medida, foi eleito por ser rival eleitoral da esquerda e do PT em particular, a ponto do governo ter chancelado a candidatura Lira por falta de opção minimamente viável. Então, acho que diante desse novo equilíbrio, se eu tivesse que escolher para quem tem esse senso de urgência maior, acho que é o governo que vai enfrentar ainda uma agenda pesada, difícil, então acho que precisa de algum jogo de cintura para ampliar um pouco a base, porque do jeito que estava, sobretudo na Câmara, ia sofrer aí no futuro próximo. Sim, eu tenho a impressão que tem uma diferença para o governo Bolsonaro. Eu tenho a percepção que o Lula, ele tenta impor limites, né? Tinha uma reunião prevista na sexta-feira da semana passada, acabou não acontecendo, com o Arthur Lira. Ele manda os recados nos discursos, né, que é ele que escolhe, não são os partidos que escolhem. Tenho a impressão também que eles vieram com uma intenção de se impor enquanto Poder Executivo. O governo Lula não conseguiu, mas não vejo que é uma entrega total ao Centrão igual era no governo anterior, porque tinha todo um contexto de instabilidade institucional, né? Muitos pedidos de impeachment no judiciário em confronto com o governo Bolsonaro, mas eu queria ouvir a professora sobre isso, né? Quem aderiu a quem, Graziella? Pergunta difícil, né?
Eu vou fugir que nem o Rafael? Não vou fugir. Eu tenho a sensação, Caio, que como você observou muito bem, tem uma atitude diferente que o Lula tem em relação a Bolsonaro, que é a forma de construir coalizão. Então, o Lula vinha num processo, nos 2 primeiros mandatos, em que ele constrói coalizão diretamente com partidos políticos por meio dos líderes, mesmo que sejam líderes ideologicamente distantes no espectro ideológico, né? Mas Bolsonaro faz uma campanha já contra o toma lá da cá, né? Contra o compartilhamento de pastas ministeriais para a construção de coalizão, e a forma que se utiliza para construir coalizão é o orçamento secreto, né? As RP9, as emendas de relator. E essa forma de construção de coalizão ad hoc, ela sim perpassa a estrutura dos partidos e ela pode ser feita diretamente com parlamentares pelo intermédio de Arthur Lira, que passa a ocupar uma posição que antes era compartilhada entre os líderes de partidos. Então, agora, Lula assumindo o cargo, nesse primeiro ano, certamente ainda não está com a coalizão formada, está todo mundo na expectativa dele conseguir fazer um compartilhamento de pastas ministeriais que abarque suficiente número para aprovar uma legislação com facilidade, ainda que tenha conseguido, tenha tido sucessos. A gente sabe que o sucesso num presidencialismo de coalizão é ter uma coalizão algo consolidada. Agora, ele enfrenta, o que é muito curioso, que eu tenho pensado recentemente num artigo que a gente mandou agora para publicação, a gente discutiu isso, ele enfrenta a seguinte questão: a diminuição da fragmentação partidária, que o Rafael também observou muito bem, ela pode ter efeitos positivos para o centrão, ao final, né, para esses partidos que a gente chama de centrão. Porque, a despeito da reforma de 2017, que acabou com as coligações, que criou aquela cláusula de desempenho que tira o recurso dos partidos que não alcançam um número mínimo de representação, a maior parte desses partidos que ficaram de fora do recebimento de recursos, a gente pode dizer que eles são do centrão, porque orientavam um pouco a bancada, tem uma série de critérios de fisiologismo que a gente usa para falar. Então, a maior parte deles, de fato, era do centrão. Por outro lado, os partidos que tiveram suas bancadas, viram suas bancadas crescerem, né, nessas últimas eleições, então, portanto, o PP, o PSD, o MDB, o Republicanos, né, que tiveram crescimentos relevantes na bancada, são partidos do centrão. Então, a sensação que me dá é que talvez o centrão esteja passando por um processo muito parecido com o que a esquerda passou nos tempos do bipartidarismo forçado, que houve uma centralização, né? Então, a gente está diminuindo a fragmentação partidária? Tá. E quem mais está ganhando com esse processo é o centrão, né, que agora tem menos líderes e tem uma maior capacidade de se articular e de construir essa base que tem mais poder de barganha porque é maior. Agora, é interessante quando o Lula fala, e isso é muito interessante quando ele fala o centrão não existe, ele fala isso porque, naturalmente, todos querem ser o representante do centrão, que não é uma instituição formal. Né? Então, o Arthur Lira pode falar em nome do centrão, pode querer falar em nome do centrão, isso certamente é muito melhor do que ele falar em nome do PP, né? Porque essa base imaginária do que é o tamanho do centrão é muito maior do que o PP. Né? Então, se Lula consegue construir com os partidos, ele consegue um pouco desviar dessa ideia desse grupo, que é muito mais relevante e é mais difícil de trazer para dentro do governo, e por isso ele quer fazer diretamente com partidos. Não é mais tão fácil quanto era antes. Agora, por outro lado, a gente tem sim esse grupo fortalecido, que foi o que mais se desfragmentou no processo que culminou depois da reforma de 2017. Não, a gente tem visto isso bastante, né? Redução da fragmentação partidária, mas o que a gente tem coberto, acompanhado muito, vários partidos dentro de um partido, né? Então, quando o Lula negocia com a União Brasil, como negociou em dezembro, ele negociou com a União Brasil só do Senado, e aí teve problema na Câmara, né? Quando a gente fala de PP, tem 2 ou 3 PPs, PL tem 2, pelo menos. Isso não dificulta ou favorece uma negociação? Ou nessa negociação em curso, por exemplo, agora na reforma ministerial que estamos todos acompanhando, o Palácio do Planalto sabe disso e tenta atrair quem quer, né? Por mais que não seja o partido por completo, por mais que PP ou Republicanos agora que devem entrar
no governo Lula, foram o eixo de sustentação do governo Bolsonaro, não entrem por completo. O Lula sabe que vai entrar parcialmente, topa isso, Murilo, beleza, vem metade, que para mim tá bom. Caio, a questão é a seguinte, a prioridade do Lula é uma maioria ou uma bancada de proteção. Né? Ele sabe que ele não vai aprovar a agenda dele. Ele sabe, essas agendas estão colocadas, esses próprios 10, 12 iniciativas que se relacionam à reforma tributária, CAF, offshores, e dividendos, herança, apostas esportivas, isso tudo vai ser aprovado de acordo com a vontade do Congresso. Então, o que ele está fazendo agora é atrair o máximo de apoio possível, mesmo sabendo que não será um apoio majoritário em conteste. Isso é a questão óbvia que ele tenta fazer. A fragmentação está se reduzindo por um movimento do próprio Centrão. Vocês devem lembrar que quando o Kassab ia se apropriar, ia criar um novo partido que poderia esvaziar o MDB, o Eduardo Cunha acelerou o debate da reforma política no sentido de dificultar as vantagens ou aumentar as vantagens de criação de novos partidos. E com isso, esse movimento que o Kassab iria fazer, iria transformar o partido dele, o PSD, na maior força, porque ele não ia levar para o PSD o MDB, ele iria criar uma legenda que atrairia quadros do MDB e depois se juntaria ao PSD. Isso não deu certo porque o Eduardo Cunha tratou de acelerar o debate, de dificultar a criação de novos partidos. Então, é um movimento de concentração patrocinado pelo Centrão, sem dúvida, é a questão da fragmentação. Isso facilita ou dificulta? Eu acho que faz parte da política. A política brasileira sempre foi assim. O PMDB sempre teve 2, 3, 4 PMDB. O PMDB do Sul é diferente do PMDB do Pará há 40 anos, 50 anos. É diferente do PMDB de São Paulo, que deu origem ao PSDB. Então, essas diferenças, elas são típicas do nosso quadro partidário já desde o século passado. Não, e do tamanho do país também, né? Complexidade, né? Um país... Aliás, o problema de ter partidos nacionais no Brasil sempre foi uma grande preocupação, porque a origem dos partidos no Brasil foi baseada nos partidos regionais. Já no Império era assim, e isso predominou durante muito tempo. A obrigatoriedade do Partido Nacional é a tentativa de nacionalizar o partido, que ainda não foi conseguido. Sim, agora você coloca uma questão interessante, né, e que ajuda a gente a entender a força do Centrão, que ele tem as regras, né? Ele que mexe nas regras do jogo, justamente para retroalimentar a sua força também, né, na maior parte das vezes. Esse ano tem um debate grande sobre a PEC da anistia, né, que é para anistiar os partidos políticos, majoritariamente do Centrão, das multas eleitorais do TSE. Esse é um instrumento essencial, Rafael, você Centrão, os instrumentos na mão para mexer nas regras do jogo e favorecer a concentração de poder? Não há dúvida, né? Se trata do status quo, essa é talvez a principal vantagem da carreira do político profissional, é que ele costuma construir suas próprias regras, livre de constrangimentos. Esse é um privilégio que a classe política tem em relação aos outros mortais. Agora, eu estava ouvindo aqui, Caio, acho que tem uma questão importante para a gente tentar amarrar, né? A gente insiste em dizer, olha, o Centrão ele não é um único bloco, mas ao mesmo tempo a gente sistematicamente trata como isso. E eu acho que essa é a grande questão de fato mesmo. A Graziella deu um gancho em relação ao papel das lideranças partidárias, né? O que aconteceu que essas lideranças partidárias, elas perderam algum poder, é o líder do partido mesmo, né? O líder da bancada, vis-à-vis ao presidente da Câmara. Acho que esse é um ponto super importante. Acho que desde o Eduardo Cunha, ele entendeu que a maioria governa também dentro do plenário e passou a ter mais graus de liberdade, de operar de uma maneira, né, em relação à doação de campanha, articular politicamente, para além das fronteiras de uma bancada em particular, né? Então eu acho que esse é o grande porquê que a gente fala tanto nesse protagonismo, porque é como se a gente tivesse, ou pelo menos na minha visão, o presidente da Câmara,
como um grande articulador de uma maioria legislativa que cruza os partidos, né? Então tem questões que não são definidas na bancada, né? Elas cortam esses partidos. Então tem lá esse presidente da Câmara super politicamente muito forte e o baixo clero com capacidade de organização. Quem está no meio dessa relação, que seriam os líderes das bancadas, eles perderam um pouco protagonismo. É raro hoje alguém que saiba quem é o líder da bancada, mesmo dos partidos mais relevantes, porque o sistema colocou tudo na cabeça lá, o presidente da Câmara, enfim, como é natural. Eu acho que essa é a grande questão. E por que eu acho que isso tem a ver com o nosso debate concreto, governo Lula 3? Porque, de alguma maneira, esse é o novo jogo que o Lula não enfrentou, né, no passado, nos seus 2 primeiros mandatos, que são parecidos em alguma medida, mas tem esse contexto político que é diferente. A gente já viu o PT se adaptando a essa diferença quando apoiou a eleição do Arthur Lira e não concorreu, como fez lá atrás, contra o Eduardo Cunha. Acho que agora a reforma é um passo adicional nesse, não vou dizer aprendizado, que parece um pouco meio prepotente, mas assim de adaptação ao que me parece mais intrigante da política brasileira e tem muito a ver, pelo menos na minha leitura, com esse protagonismo do tal Centrão. Murilo pediu a palavra? Eu queria acrescentar que a reforma política recente, quando ela concentra os recursos eleitorais na mão nos partidos políticos, deu aos presidentes de partidos políticos muito poder. Então, quem perde o poder é o líder de bancada, mas quem ganha o poder é o presidente do partido. Então, hoje, os presidentes de partidos têm um poder enorme, porque eles praticamente decidem a eleição dos deputados. E por isso que quando abre aquela janela de mudança de partido, há um corre-corre, porque os partidos querem trazer puxadores de voto para engrossar o seu fundo partidário. E então, muito sequer tem mandato, né, Murilo? Isso que é interessante, né? Exatamente. Ele fica de fora do Congresso de São Paulo, às vezes, né, comandando o partido com bilhões nas mãos, né? Eu digo que hoje tem 2 grandes CEOs de partidos no Brasil, que são o Gilberto Kassab e o Marcos Pereira. Os 2, eles operam as máquinas com maestria. E por isso são partidos sólidos e que vão crescendo e são partidos novos, né? Relativamente novos em relação a Rafael, eu só preciso chamar o break e aí a gente volta contigo, tá bem? WW, edição de domingo, faz um intervalo, a gente volta já já. Vida é movimento. Somos um plano de saúde que acompanha você de perto. Temos um sistema integrado que conecta todas as nossas unidades no país. Mantemos o seu histórico de saúde atualizado, pronto para ser consultado pelo médico onde e quando você precisar. Está saindo? Vá tranquilo, temos vida no nome. E isso não é só uma coincidência. Onde há vida, há Apivida Notre Dame Intermédica. Tudo que se faz, tudo que se constrói neste estúdio é para justificar o nosso título de horário nobre da informação. E o papel do âncora é separar para você as notícias mais importantes do dia. CNN Prime Time, todo dia, às 8 da noite. CNN Prime Time. Apoio. Bradesco. Fique atento, o Bradesco nunca entra em contato pedindo senhas. Black Friday no meio de julho? O Intershop tem. Aproveite o Interday, a maior variedade de produtos das melhores marcas do Brasil, com até 70% de desconto e 30% de cashback. Quer comprar com condições especiais? A hora é essa. No Interday, você cria alertas de preço e sugere o valor da sua compra. Interday. Compre pelo Super App ou pelo site. Inter. Simplifica a vida.
Menino, ouvi dizer que a Mica vai ter um programa só dela. Mentira! Ai, cara, ela merece muito! Me conta onde é que vai ser? Vai ser na CNN, amiga. Me conta como vai ser. Vão ser entrevistas com mulheres, empreendedoras de super sucesso. Mentira! Me conta por quê? Para conhecer a trajetória de todas elas e inspirar outras mulheres. Me conta o nome. Me conta! Me conta! Olha que legal! Sério? Me conta mais. Me conta o segredo de mulheres de sucesso. Comigo, Mica Rocha. Estreia dia 13 de agosto, 7h15 da noite. WW, edição de domingo, está de volta. Rafael Cortez tinha me pedido a palavra, me desculpe, pode prosseguir, por favor. Na verdade era para a gente pegar esse ponto mais geral, né, da força do líder do partido, do líder da bancada, enfim, traduzir por uma questão conjuntural, que me parece que quando a gente olha a União Brasil, que foi uma legenda que deu muito trabalho para o governo Lula nesse terceiro mandato, inclusive era curioso, né, porque o partido tem lá ministros ocupando a esplanada, mas ao mesmo tempo alguns nomes se diziam que não eram governistas, enfim. Eu acho que para aplicar um pouco esse raciocínio, né, essas novas legendas, ou essas legendas que estão se adaptando, seja por fusão a esse contexto da legislação eleitoral mais apertada, que está todo mundo tentando concentrar, ainda não tem quem é, digamos assim, aspas, usar a expressão do Murilo, CEO do partido. E, portanto, é mais difícil para essas legendas agirem de forma mais coesa. Isso que estava acontecendo. Você olhava, tinha ministério, mas não votava junto, era dividido, a indicação não trazia o voto esperado das bancadas. Então, acho que, de novo, né, acho que a grande questão aí para esse futuro próximo é se essa legislação eleitoral que concentra, de fato, recurso eleitoral na mão do líder do partido, vai trazer de volta uma ideia de unidade partidária, e aí a gente vai estar fazendo o WW em 2024, falando do líder do PP, do líder do PT, do líder do PSB ou qualquer outro partido, ou a gente vai, por meio dessas articulações transversais, temas de bancada, né, temas de ruralistas, que não estão também num guarda-chuva partidário, vai continuar dando o tom da política nacional e a gente representa. Não, eu gostei que você tocou de futuro, porque eu queria, aqui no último bloco, começar por você, Graziella, olhar em perspectiva o Centrão, né? A gente está acompanhando, cobrindo, enquanto analistas, cientistas e repórteres políticos, uma reforma ministerial em curso, com uma ampliação da base aliada, com mais partidos do Centrão que sustentaram o governo Bolsonaro entrando no governo Lula. O que vai depender essa composição? Vamos supor que agora vai ter mais de 10 partidos na aliança governista, 15 partidos. Ela se sustentar no tempo, tanto para as municipais de 24, quanto nas presidenciais de 26. Existe um movimento que eu acho que não é só brasileiro, de uma dificuldade de se estabelecer coalizões duradouras ao longo de todo o mandato. Isso não é só característica do Brasil e isso não é só característica de presidencialismos. O presidencialismo de coalizão ele tem essa característica de ter uma formação de coalizão mais próxima ao parlamentarismo, por conta do número de partidos ser relevante, sobretudo quando se está falando no Brasil. E em todo lugar do mundo existe uma dificuldade hoje em se construir coalizão. Eu tive semana passada no Congresso da Associação Internacional de Ciência Política, e um dos maiores especialistas no tema falava sobre como as coalizões têm sido, recentemente, cada vez mais instituições informais. Elas não são formalmente constituídas e tem aquele grupo de parlamentares que integra X partidos e que fica desde o primeiro dia do mandato até o último. Isso tem sido mais raro de acontecer. Né? Agora, ao mesmo tempo, você não pode falar de uma necessidade de formação de coalizões ad hoc toda vez que você precisa aprovar alguma coisa, que isso, de fato, prejudica a governabilidade, pode gerar instabilidades institucionais. Mas, Caio, eu entendo que daqui em diante a gente vai ver essas coalizões possíveis acontecendo. Talvez, como você colocou, não envolvendo o partido inteiro, mas uma parte do partido. Isso era esperado quando a gente reduziu o número de partidos.
A gente reduzir o número de partidos significa que vai ter mais diferenças internas e mais grupos em oposição uns aos outros dentro dos partidos. E é um movimento que a gente já vem observando desde 2007, quando começa a subir o número o percentual de liberação de bancada em votações em plenário, que é sinônimo desse partido que abarca mais diferenças dentro dele. Agora, tem um ponto que eu queria acrescentar com relação ao que aconteceu com as lideranças partidárias, que eu entendo ser um debate muito interessante, é que tem duas mudanças internas, institucionais no Legislativo que ajudam a explicar isso também. O Murilo ressaltou o fortalecimento do Legislativo de anos para cá, e eu concordo que houve um fortalecimento que não é típica do Bolsonaro, é um processo que vinha acontecendo, é para além de uma questão de quem é o presidente da República ou não. Aumenta durante o governo Bolsonaro, que tem um posicionamento menos incisivo em relação a isso, mas concomitante a esse processo de fortalecimento do Legislativo mais diferente, que não precisa vir junto, é a centralização do processo decisório dentro do Legislativo. Então, você tem o Lira como bandeira de campanha a aceleração, fazer tudo ser aprovado muito rápido, o que significa que é mais difícil para grupos minoritários intervirem no processo legislativo de plenário. Então, a redução das ferramentas de obstrução, o tal do kit obstrução, que foi muito importante. E um segundo tópico que todo mundo fala muito pouco, que para mim tem muita relevância, que é a pulverização do sistema de comissões. O aumento absurdo do número de comissões permanentes, que faz com que as comissões sejam cada vez menos relevantes, ao ponto de que no início do ano sai uma resolução que o presidente da mesa pode, inclusive, determinar a criação de uma comissão especial para um determinado projeto de lei, se ele achar interessante, a sua discricionariedade. Joia. Então, isso tira poder dessas instituições intermediárias e concentra o poder no presidente da mesa. Isso também enfraquece os partidos políticos. Ótimo. Murilo, para arrematar, que o nosso tempo está esgotando, eu queria que você projetasse essa questão tanto de 24 a de 26 e se essa coligação, ampliação da coligação que o Lula está montando agora, dá para a gente prever ela junto em 24 ou até em 26? Eu sei que não, acho que não, mas eu queria te ouvir. Acho que não. Também acho que ter mais ministérios não significa apoio, porque a própria ambiguidade ela é positiva para os donos de partidos, para os caciques partidários. Ninguém vai chegar e dizer, tá bom, agora eu tenho um ministro, ou 2 ou 3, eu vou dar 40 votos, toda a votação. Não, até porque o deputado, ele tem a agenda dele, e a agenda dele não é necessariamente a agenda nacional. E, por outro lado, o presidente do partido não vai expulsar à torta e à direita deputados, e principalmente deputados, porque o senador pode mudar de partido quando quiser, mas os deputados, com o risco de reduzir o fundo partidário. Quer dizer, então o deputado hoje tem uma independência que vai mais além do acordo de cúpula se o partido vai ter ministério ou não. Quer dizer, então não existe garantia nenhuma de que esse aumento de espaço que vai ser dado agora garantirá votações e a manutenção da coalizão. Eu acho que não. E tem mais, eu também acho, Graziela, que vai ter coalizões ad hoc, sim. Porque você vai botar uma pauta e tem a bancada ruralista contra, aí tem a bancada municipalista contra, aí tem a bancada da segurança pública contra. Então, o que fazer? Você vai ter que construir maiorias em cada tema, principalmente temas muito complexos. Então, isso não é garantia, né? E interessa ao sistema político manter a ambiguidade, porque, no fundo, o que existe por trás disso tudo é um crescimento do legislativo e a diminuição do hiperpresidencialismo que sempre existiu na história da República Brasileira. Murilo de Aragão, CEO da Arcadvice Pesquisas, muito obrigado. Rafael Cortez, cientista político e sócio da Tendências Consultoria, muito obrigado. E remotamente a Graziela Testa, cientista política da Fundação Getúlio Vargas, Brasília, aos três, muito obrigado. E a quem nos acompanhou também aqui no WW, edição de domingo. Muito obrigado e uma ótima semana.